Se tem uma coisa certa esta noite é que o Senhor está passeando aqui em nosso meio, está aqui confirmando este culto, está aqui tocando o nosso coração. Apocalipse capítulo 1, e antes de eu ler, eu preciso dizer a todos os irmãos que a missão aqui hoje, além de nós participarmos da ceia do Senhor daqui a pouco, a missão aqui hoje é eu fazer um resumo daquilo que foi tratado nos últimos 7 cultos para trás, né? Que nós falamos sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Então hoje eu tenho a missão de trazer os pontos em que mais o Senhor falou de uma forma profunda ao nosso coração. Portanto, eu prometo para vocês que a palavra não vai ser demorada, mas ela vai ser muito profunda, porque eu sintetizei os pensamentos, as revelações que foram acontecendo durante todas as pregações. Eu e o pastor Ademir lemos estes textos com a intenção de entender o que Jesus queria falar para a igreja hoje, neste momento. E eu acredito que muitas coisas foram ditas aqui que deve pelo menos nos posicionar de uma forma a ser a igreja que Jesus quer encontrar quando chegar o grande dia do arrebatamento, quando chegar o grande dia em que nós seremos e teremos um encontro dele, a sua noiva encontrando com o seu noivo. Então Apocalipse capítulo 1 diz que a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Revelação de Jesus Cristo é o texto da palavra. Todo o texto da Bíblia, ele é inspirado e milagrosamente foi sustentado por milhares de anos para chegar até nós aqui. Inclusive, eu já vou aqui deixar um convite. Nós, domingo passado pela manhã, domingo passado pela manhã, tivemos aqui um estudo bíblico para entender um pouco como esses textos foram sendo revelados, entregues ao longo dos séculos. E domingo que vem nós vamos reforçar, terminar esse estudo bíblico. Então, se você quiser participar do estudo bíblico que fala sobre a composição da Bíblia, como a Bíblia foi acontecendo, a revelação, domingo que vem nós temos um encontro aqui de novo, às 8h30 da manhã um café e às 9 horas estudo bíblico. Mas o fato é que todo o texto foi inspirado, só que Apocalipse ele tem um toque de inspiração diferente, porque todo o texto da Bíblia era Deus inspirando homens para escrever. E os textos aconteceram na medida em que as histórias foram acontecendo. A Bíblia conta a história de reis, a Bíblia conta a história de prostituta, a Bíblia conta a história dos apóstolos, a Bíblia conta a história dos milagres. Mas quando a gente abre Apocalipse, o texto já começa dizendo, revelação de Jesus Cristo. Ou seja, já entrega o autor. Apocalipse não vai narrar histórias que aconteceram no meio dos homens. Elas são importantes, são divinas e são sagradas, porque nós chamamos a Bíblia de sagrada. Mas Apocalipse é como se Jesus dissesse assim, agora eu vou ditar aquilo que deve ser realmente escrito, aquilo que eu preciso comunicar como sendo as últimas coisas. E aí, uma das coisas importantes que nós desmistificamos aqui, é que todo mundo quando olha para essa palavra, Apocalipse, parece que já é um fundo para o pessoal da mídia, parece que é um fundo preto com letras de fogo, Apocalipse, e todo mundo parece que se assusta, né? A Amanda mesmo, citei ela aqui várias vezes durante a série, ela passou atrás e falou assim, o que é isso, pai, o que você vai pregar? Vou pregar Apocalipse. Ela, eu não vou na igreja, Apocalipse. Ela se assustou. Mas nós já lemos que, se nós pudéssemos eleger um livro de terror da Bíblia, é Gênesis. E um livro de esperança é Apocalipse.
Gênesis, nós falamos aqui que ele termina, o último capítulo de Gênesis é um velório. Um velório. E o último capítulo de Apocalipse é a ressurreição e a vida eterna. Então, se nós estamos falando de um livro de esperança, esse livro é o Apocalipse. E a revelação de Jesus. Aí continua o texto. É a revelação de Jesus que deu aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra e do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Eu vou repetir isso. Bem-aventurado, quando a Bíblia diz bem-aventurado, ela está dizendo mais do que feliz. Mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E quando a Bíblia diz guarda as coisas que nela está escrita, ela não está dizendo para você ter uma boa memória quanto àquilo que diz o texto. Ela não está dizendo para você decorar os versículos, mas ela está dizendo o seguinte: aquilo que Jesus pediu para fazermos, que seja feita a vontade dele. Quando ela diz guarda, ela diz pratica aquilo que eu ordenei nessas palavras. Aleluia. Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, e que foi muito forte, e que nós precisamos discernir, guardar, entender, é que precisamos olhar para este texto tão importante das Escrituras com duas perspectivas. E a primeira perspectiva é o tempo para qual ela foi escrita, porque senão a gente não entende o texto. Se você não entender o contexto de como estavam vivendo aquelas 7 igrejas da Ásia, você não vai entender por que Jesus está falando o que está falando. Então, primeiro, nós fizemos aqui um olhar para aquele tempo. Nós viajamos lá para o ano 86, 87 depois de Cristo. E quando nós fomos lá, nós encontramos João, o velho João, o João que encostou a sua cabeça no peito de Jesus e recebeu revelações, tanto de quanto o mundo não era mundo, como depois de todas as coisas, ao final de todas as coisas, que é Apocalipse. João começa o seu texto dizendo: o verbo se fez carne, e o verbo era Deus. Ou seja, ele começa a narrar coisas em que o mundo nem existia ainda. O verbo de Deus. E depois esse mesmo João é quem recebe, tem o contato com Jesus, e o Jesus que revela a ele o fim de todas as coisas, ou para onde nós estamos caminhando como humanidade, como igreja. Só que essa é uma perspectiva, olhar para aquele tempo e para aquelas igrejas. Mas a segunda perspectiva é nós lemos esse texto e falamos: estas palavras são para nós como igreja hoje. O que Jesus quis fazer quando ele pediu para João escrever aquilo que ele estava vendo, ouvindo, Jesus queria que este texto chegasse a nós hoje. E portanto, esse texto não parou no ano 86, 90 depois de Cristo, mas esse texto chegou a 2024. E se chegou a 2024, existem coisas dentro deste texto, essas que nós vamos falar agora, que precisam ser praticadas por nós como igreja. Quantos podem dizer um amém? Aleluia, glória a Deus. Então, perspectiva daquele tempo, mas também uma perspectiva futura, uma perspectiva para hoje. Aí quando nós olhamos para aquela igreja, para aquele tempo, o que nós descobrimos em primeiro lugar? Que se tratava de uma igreja extremamente enfraquecida e perseguida. Eu trouxe números aqui, para os irmãos terem uma ideia. No primeiro século da igreja, depois de Cristo, a igreja vai sendo
multiplicada, as pessoas vão conhecendo a Jesus, ganha a Europa, ganha o mundo, e a perseguição que a igreja do primeiro século viveu, tem números assim assustadores, para a população do mundo da época, irmãos. Acredita-se que se fosse hoje, 200 milhões de pessoas, aproximadamente, 200 milhões de cristãos teriam sido dizimados, mortos por conta de servirem a Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É quase um Brasil. É um Brasil inteiro sendo riscado do mapa, morrendo por perseguição, por servirem a Jesus. Então, quando olhamos para as igrejas, as 7 igrejas, encontramos uma igreja sangrando, uma igreja que as pessoas estão sendo decapitadas, crucificadas, as pessoas estão sendo açoitadas, apedrejadas, estão sendo e passando pelas piores coisas que o mundo vai viver. Em nenhuma época da história da humanidade houve tanta morte e perseguição religiosa como nesse primeiro século do cristianismo. O que me deixa pensar uma coisa muito importante. Uma vez eu fui perguntado, não lembro se foi numa escola ou por um amigo, por que você acredita tanto nas coisas que o homem falou aqui, que o homem disse? É tudo muito homem, homem, homem. Eu precisava ter uma experiência com o divino, não com o homem. Eu falei assim, viu? Você morreria por uma mentira? Você morreria por uma mentira? Eu acredito que essa é uma das maiores, sem dúvida nenhuma, maiores provas da ressurreição de Jesus. Todos aqueles que viram Jesus ressurreto, quando foram colocados entre a parede, disseram assim, viu, eu arranco a sua cabeça agora, se você não desmentir isso que você está falando. Eu te crucifico, eu te queimo, eu coloco você numa fogueira, eu te mato se você continuar falando que ele ressuscitou. E a pessoa virar e falar assim, faz esse favor para mim, faz esse favor para mim, me leva logo para perto daquele que ressuscitou. Se você não der um glória a Deus, agora eu vou embora. Me mata e me coloca de frente com aquele que ressuscitou, porque eu jamais vou negar isso que eu vi. Quem vê Jesus não tem qualquer condição de negá-lo um dia. Acho que alguém percebeu isso que eu acabei de falar aqui. Se um dia você teve um encontro real com Jesus, não tem como você negá-lo. E eu estou olhando para um monte de gente aqui que tiveram encontros reais com Jesus. Então deixa eu te dar uma notícia já, meu irmão. Acabou o tempo de você viver longe dele, viu? Acabou o tempo, não tem como. Se você um dia viu ele face a face, sentiu a presença dele, a glória dele na tua vida, não tem como você trocá-lo por nada, porque se as pessoas não trocaram pela morte, pela vida, você vai trocar por quê? Por que eu vou trocar por dinheiro, por sexo, por drogas? O que me faria trocar Jesus dessa terra? Se pessoas que quando viram, deram sua vida. E muitas vezes, nós vemos pessoas que estão trocando Jesus por nada. E eu tenho uma coisa para dizer. Não tiveram um encontro com Ele, porque se você tiver um encontro com Ele, você não troca Ele por nada nessa terra, nada, nada. E a grande notícia essa noite é que se você não teve um encontro com Jesus ainda, essa noite vai acontecer. Sabe por quê? Porque a mesa está posta. Hoje é dia de falar do corpo e do sangue de Jesus. Se tem um dia que você pode ser um com Ele, é a noite de ceia. Se você não teve ainda esse encontro, como saber se eu tive ou não, pastor? Se você está trocando Ele por alguma coisa, você não teve. Você talvez teve um encontro com uma igreja, com um pastor, com uma religião, com um CNPJ, mas com Jesus, quando você tem um encontro com Ele, nem a igreja te faz trocar Jesus. Ah, decepcionei, estou chateado, não sei o quê. Não tem como, dele você não larga. Se Ele apareceu para você, dele você nunca mais vai largar. Você vai estar com 90 anos e vai estar grudado em Jesus.
Aleluia. Uma igreja sangrando. E nós dissemos aqui, o sofrimento para o cristão não é uma coisa estranha. Lembram disso? O sofrimento para o cristão não é uma coisa estranha. E saber lidar com o sofrimento é uma questão de salvação para nós. Então, se você está frequentando algum lugar, ou alguém está pregando para você no seu celular, porque não precisa ir para a igreja para alguém pregar, se alguém está pregando para você, algum pastor está te discipulando todo dia no celular, você assiste todo dia uma pregação, e ele está dizendo assim, que se você estiver sofrendo alguma coisa, tem alguma coisa errada na tua vida, você pode parar de assistir. Para. Se você está escutando uma pregação tão positiva que ela não te coloca de frente com uma verdade, o sofrimento faz parte da nossa caminhada, porque não foi eu quem disse, mas um dia passou um homem pela terra e disse assim, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua Ferrari e siga-me, pegue sua casa própria e siga-me, pegue a sua riqueza no banco e siga-me. Não, ele disse, pegue a sua cruz, e cruz não é nada bom. Cruz é pesada, cruz é crucificação. Negue-se a si mesmo, ele disse antes. Tome a sua cruz e siga-me. Sofrimento para nós não pode ser inclusive motivo de você deixar Jesus. Deixar a fé. Porque sofrimento faz parte de um contexto da nossa caminhada cristã, meus irmãos. E para não te deixar muito chateado essa noite, é que ainda que Jesus mesmo sofreu na cruz, ao final de tudo, ele levantou os olhos e ele disse, está consumado, está terminado, está completo. Eu quero dizer para você que ainda que esse sofrimento faça parte da tua vida, ele tem um fim. E este fim, se não for aqui, ainda aqui, uma coisa a gente tem certeza, e por isso que ser cristão é diferente, porque nós também um dia nós vamos dizer, na nossa caminhada e na nossa passagem, está terminado. Nós vamos fazer como Estevão, o primeiro mártir, disse, eu estou vendo a glória do Senhor. No momento que ele estava sendo apedrejado, o céu se abriu diante dele. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão, no momento dessa dor, dessa aflição, o céu se abre sobre a minha vida e sobre a tua vida. No dia do maior luto da tua vida, da maior dificuldade, da doença, do que quer que seja, você não estará sozinho, porque Jesus disse o seguinte, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, e você nunca vai andar sozinho. A diferença de nós para Jesus, ele foi desamparado, ele mesmo disse, ele foi desamparado pelo Pai. E sabe por que ele foi desamparado? Porque ele estava pagando um preço pelo meu e pelo teu pecado. Só que ele disse que nós não seríamos desamparados, mas nós teríamos Ele como Pai, teríamos Ele como Senhor, teríamos Ele como Consolador. Então recebe sobre a tua vida esta noite o refrigério que você precisa de um Pai que sabe nos abraçar no dia da dor. Um Pai que sabe nos abraçar no dia da dor. Quem já passou por ela profundamente sabe do que eu estou falando. Ele risca até da nossa memória muitas vezes. No dia em que mais você precisar de força para fazer aquilo que você acha que você não é capaz, Ele vai estar com você. Sabe, eu vou contar uma história breve aqui, mas eu não quero usar essa história como algo de comoção, porque eu não estou aqui para animar auditório. Eu quero só que você escute, tentar ser o menos emocional possível para dizer o que eu vou dizer. O dia mais difícil da minha vida foi o dia que eu precisei dar a notícia dentro da minha casa a respeito da morte do meu irmão. O dia mais difícil da minha vida foi esse. E no momento que eu estava indo até a casa dos meus pais, na moto eu não tinha força. Não lembro se era moto ou carro, não tinha força. Eu falei, eu não consigo falar isso que eu tenho que falar. E naquele exato momento eu falei, Senhor,
fala por mim, me ajuda, me dá força para falar o que eu tenho que falar. Irmãos, a partir daquele momento desta oração, eu tenho plena convicção na minha vida que eu recebi uma blindagem do céu. E que eu tive exatamente a força que eu precisava ter para sustentar aquela situação que era insustentável. E ao mesmo tempo eu percebi isso acontecendo na vida da minha família. Então, uma coisa é certa, no dia mais difícil da tua vida e nas situações mais difíceis que você tiver que enfrentar, eu não estou falando de um psicólogo que você vai sentar em frente dele e ele vai te tratar. Isso também é muito legal, é correto, é ok. Mas eu estou falando de algo que acontece pelo lado de dentro que não dá para a gente explicar. Servir a Jesus, servir a Deus não é a ausência de terrores muitas vezes, de fracassos, não é a ausência de luto, não é a ausência de guerra. Mas servir a Jesus tem um diferencial. É uma força que vem de dentro de nós, é uma força que vem por dentro. E é por isso que mais de 200 milhões de pessoas, trazendo para o mundo de hoje, enfrentaram a morte e continuamos até hoje servindo a Jesus Cristo. Porque é uma força que vem espiritual, é de dentro de cada um de nós. Por isso Jesus, quando estava ditando Apocalipse para João, ele disse: escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Quando ele disse assim no capítulo 1, e versículo 19, escreve as coisas que tem visto, Apocalipse 1, 12, por favor, Mário, mostra o que ele viu. E agora você pode se emocionar. Não precisa se emocionar com a minha história não, mas quando você lê esse texto aqui não tem como. Porque na hora que ele está ditando, e até o momento, eu fico imaginando que até o momento é só uma voz, é algo que ele é audível. Só que de repente ele recebe uma palavra, vira João. E na hora que ele vira para ver a voz que falava com ele, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, eu vi um que é semelhante ao Filho do Homem. Ele estava vestido até os pés de uma roupa comprida, ele estava cingido pelos peitos com um cinto de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo fui morto, e eis aqui estou vivo, vivo para todo sempre. Amém.
Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as coisas que são. Quando João vira, é isso que ele vê. Então não tem nada, irmãos, nada que pode nos separar do amor de Jesus. E o que nos traz esperança é de pensar que já muitos dos nossos estão vendo isso, que todos nós um dia vamos ver e viver. Apocalipse é uma carta de esperança. Esperança a uma avalanche e a um mar de sangue, de dores, mas que vão acabar. Aleluia. João então vai passando, escrevendo as coisas que escreve e vai falando das igrejas, porque Jesus ele quer preparar a igreja para esse encontro. Não é qualquer um que vai ver, não é de qualquer jeito que você vai chegar e vê-lo, porque diante de tudo que ele fez por nós, o mínimo que nós vamos fazer é obedecer a voz dele, não é? Então o que ele faz nas cartas? Ele vai apontando erros graves. Vocês precisam tirar isso da vida de vocês, vocês precisam mudar, vocês precisam passar a fazer isso, tal. E quando ele passa pela igreja de Éfeso, por exemplo, ele diz assim, que eles abandonaram o primeiro amor. Já leram esse texto? E é interessante que eles não perderam o primeiro amor, mas eles abandonaram o primeiro amor. Olha a diferença dessa palavra. Perder, eu expliquei até aqui o dia, né? É eu pegar esse celular aqui e de repente ele cai do meu bolso e eu sigo, eu perdi. É um acidente. Mas outra coisa é falar assim, viu? Eu não quero mais esse celular aqui. Isso é abandonar. E o que o texto diz, o que a Bíblia diz é que eles abandonaram o primeiro amor. Extremamente consciente, extremamente voluntário, sã da sua consciência. E isso é algo que você não pode fazer, meu irmão. Isso é algo que eu não posso fazer. Nada pode te fazer abandonar o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Por que fala do primeiro? Porque geralmente o primeiro é aquela coisa intensa, é aquela coisa dedicada, é aquela coisa maravilhosa, o primeiro amor. E esse primeiro amor pode também ser comparado homem e mulher. Pode ser comparado no nosso primeiro encontro. E quem aqui pode dizer que nunca viveu um momento assim de esfriamento, né? Geralmente nós casados, se nós não cuidarmos do nosso casamento, ele esfria. E a gente consegue, com toda a nossa força, abandonar o primeiro amor. Abandonar aquele momento mágico, aquele momento gostoso, aquele momento intenso. E com o tempo vai passando, nós vamos perdendo, inclusive, o interesse, se nós não tomarmos cuidado. Olhando pela parte erótica, né, que existe no relacionamento entre homem e mulher. A parte erótica no sentido dessa paixão, no sentido dessa cumplicidade, nesse sentido de ser um, que a Bíblia chama, inclusive nós casados, para cuidar. Isso tudo nós podemos abandonar. E a comparação do texto é essa. Ela diz assim para o pessoal da igreja de Éfeso: vocês abandonaram o primeiro amor de forma voluntária.
Então, se hoje há alguém neste lugar que precisa de um conserto, que está se sentindo frio, está se sentindo fraco, está se sentindo longe de Deus, eu tenho uma grande notícia para você. O sacrifício vivo se entregou pela tua vida. O sacrifício vivo se entregou por nós. E Ele está aqui neste lugar essa noite. Ele está aqui nesta igreja essa noite. Você não precisa abandonar a sua fé, porque hoje Ele está dando a mão para você, Ele está aquecendo o seu coração. É só se você não quiser mesmo. Mas se você quiser hoje ter um encontro sobrenatural com Ele, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está neste lugar aqui para isso. Aleluia. Por exemplo, a uma igreja foi dito: eu conheço a tua pobreza. Interessante perceber que se tratava de uma igreja pobre em meio a uma cidade rica. Uma igreja pobre em meio a uma cidade rica. A esta igreja não foi dito nenhuma, vamos dizer assim, uma pedrada, não foi dito nenhuma correção forte, mas Jesus, quando olhou: eu conheço a tua pobreza. Mas Jesus faz apologia à pobreza? Será que o que Jesus quer de todos nós é que vivemos uma vida medíocre, que nós não podemos, por exemplo, ter realizações, que nós não podemos prosperar, que nós não podemos crescer profissionalmente como pessoa? Será que é essa? Não. E é muito interessante que nós falamos aqui uma palavra do Paulo Borges que diz o seguinte: ele explica o Salmo 37, versículo 25 de uma forma brilhante. Porque o Salmo 37, versículo 25 diz que o justo não vai mendigar o pão. O justo não passar necessidade, que a Bíblia diz, não tem a ver com não sentir fome. E sim, não sentir a vergonha de não ter o que repartir. Entenda, Jesus sentiu fome. Jesus sentiu fome. Mas nunca faltou a Jesus a provisão, o pão para repartir. O nosso sentimento, em primeiro lugar, não é um sentimento de eu preciso ter para ser, eu preciso ter para estar abastado, para crescer, para ser alguém na sociedade, eu preciso ter. Não, eu preciso ter porque eu preciso repartir. O justo não mendiga o pão, não é para ele ter pão de sobra. O justo não mendiga o pão nunca, porque ele sempre terá o pão para repartir. Você sabe por que não falta na tua mesa? Você sabe por que não falta na tua mesa? Sabe por que no dia mais difícil da tua vida, no dia do desemprego, no dia da escassez, não faltou na tua mesa? Sabe por quê? Porque o Senhor sempre colocou na sua mesa para que você possa repartir. Não vai faltar na tua mesa para você ter de sobra. Não vai faltar na tua mesa nunca, porque você sempre vai ter o que repartir com o outro. A prosperidade do crente, a prosperidade do cristão, meu irmão e minha irmã, é diferente da prosperidade do Instagram, é diferente da prosperidade do mundo, é diferente da prosperidade que hoje existe. Não, a nossa prosperidade é o seguinte: Senhor, eu preciso repartir esse mês. Eu preciso repartir, mas não é um negócio assim, né? Meio torto, não. Semente é semente, comida é comida. Comida você come, semente você planta. Púlpito não é lugar de fazer barganha com Deus. Tem mais 5 minutos. Púlpito não é lugar da gente ficar convencendo pessoas de alguma forma a dar dinheiro na igreja. Fica conhecendo pessoas, ensinando pessoas que elas precisam ficar negociando com Deus. Ó, Senhor, eu estou dando 10 aqui, hein? Não vai esquecer.
não é ficar imaginando Jesus como uma calculadora. Inclusive é uma coisa pessoal, não quero aqui ficar levantando bandeira e atirando pedra em ninguém, mas esse negócio de você controlar quem dá dízimo, quem dá oferta, ter a carteirinha, a lista, irmão, isso aí não vejo nada de positivo nisso. Porque quem é de Jesus, ele vai aprender a diferenciar de tudo que entrou na vida dele, o que é pão e o que é semente. E se ele ficar comendo semente, meu irmão, ele vai ficar um gordão comendo semente, vai ficar bem gordão, bem a ponto de nem passar na porta do céu. Porque semente a gente planta e pão a gente come. Cuidado com isso. Eu frequentei todos os cultos, Senhor. Eu cantava como ninguém, eu tocava como ninguém, eu orava como ninguém. Eu tive experiências contigo. Aí Jesus olha assim, mas você nem passa na porta, o quanto de semente você comeu? Eu coloquei um monte de possibilidade de você fazer mais com aquilo que eu te dei. Eu te dei um monte de possibilidade, você só achou que era para você, mas eu não sabia, mas você foi ensinado. E aí eu tenho uma parcela de culpa aqui nesse momento, porque se você nunca tinha ouvido isso, eu acabei de ou condenar ou salvar você. Se você não sabia, escolheu o dia errado para vir. Agora você sabe. Na sua mesa entra pão e entra semente. E se não fosse importante esse assunto, Jesus não teria ficado observando o que era feito naquilo que nós chamamos de gasofilácio. Se não fosse importante, ele não dava bola, mas ele olhou. E ele encontrou um coração que colocou semente. E a semente que foi colocada, inclusive, era a menor em valor de dinheiro, mas era a maior em valor de coração e amor. Jesus não está olhando para a sua importância em dinheiro, financeira, mas Ele está olhando para o teu coração. Aleluia. E eu vou terminar essa palavra agora com mais um ponto que eu achei muito importante. Conheço o lugar em que habitas, e é onde está o trono de Satanás. Ele disse: são uma igreja. Vocês estão habitando em um lugar que na verdade não estou reinando sobre esse lugar. Quem está reinando é o diabo. E aí nós conversamos aqui, é o último ponto, conversamos aqui que esse lugar que Jesus disse, conheço o lugar em que habitas, não era um lugar físico, tipo, não era um templo, era um templo demoníaco. Esse lugar, na verdade, é uma cultura de tornar certo aquilo que Deus condena. Sabe o que Jesus chama de trono de Satanás? É uma cultura que é criada, que tenta impor como certo aquilo que que Deus condena. Quem entendeu? Isso pode ser a nível de Brasil, mundo, mas isso também pode ser no micro da minha vida. Eu passar a não enxergar mais aquilo que é o certo ou errado diante de Deus. E já não faz diferença, esse é o problema. Não faz diferença, não faz diferença, e o mundo vai passando, e tem gente que morre com 2 anos, com 10, com 80, com 30, Qual é o seu dia? E quando é o seu dia? Quando é o meu dia? Em que vai fechar? Bom, parou, cortou, não tem mais obra, já fez tudo que tinha que fazer. Quando que é o seu dia? Quem tem essa resposta? Lembra de uma frase que eu sempre falei, principalmente depois que eu vivi essa experiência? Quem não sabe,
Quanto tempo tem? Tem muito pouco tempo. Por que a gente acha que tem tanto tempo para dormir brigado? Por que a gente acha que tem tanto tempo para viver em desamor com o filho, com a mãe, com o pai? Por que a gente acha que tem tanto tempo para maltratar pessoas? Por que a gente acha que tem tanto tempo para viver longe de Jesus? Por que você acha isso? Porque você definiu que a sua vida vai até os 80, 90 anos? Você definiu isso? Você tem esse poder? Eu tenho esse poder? Eu quero... A gente é muito comediante, né? Eu quero viver uns 80, 90 anos. A gente é tão esperto. Ou, se tem uma área de fé, é essa. Porque todo mundo aqui já está pensando que vai trabalhar amanhã. Que jeito gostoso de terminar essa palavra. Todo mundo aqui está, amanhã eu vou acordar, vou trabalhar, vou tomar café, e vou. Depois que eu falar o que eu vou falar agora, você fala assim, eu não recebo em nome de Jesus. Mas na hora que você sair daqui e pegar o carro, pode acabar. Não recebo em nome de Jesus. Pode falar, eu não vou ficar chateado. Mas eu estou falando alguma mentira aqui, gente. Quem não sabe quanto tempo tem, só sabe de uma coisa. Tem muito pouco tempo, não dá para esperar. É hoje sua decisão. É agora, é nesse momento. É agora. Mais do que um lugar físico, é uma cultura de relativizar a verdade. É uma cultura de dizer que é certo aquilo que Deus disse está errado. Cuidado. Jesus deu a solução para combater isso. É através da palavra. É através da palavra. É através da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou terminar o Apocalipse falando do diabo. Eu vou concluir esse nosso estudo falando de Deus. Mas só tenho mais uma coisa para dizer sobre ele. Quando ele quer destruir um povo, uma comunidade, a sua vida, a minha vida, como muitos pensam, ele não vai usar uma religião para ir contra nós. Por exemplo, alguém que é contra os cristãos vai passar 24 horas ali fazendo alguma coisa para destruir a gente. E vai colocar o seu nome não sei aonde, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer não sei o que. Tem gente que pensa que isso aí é o diabo lutando contra a minha vida. Ele fica... Se tivesse um breu e você acendesse um palito de fósforo, as trevas já era. Se esse fosse o nosso problema, a gente estaria bem. Porque não é assim. Não é por esses meios que nós somos destruídos. Sempre foi por dentro da igreja. Sempre foi criando doutrinas dentro da igreja, criando o ego dentro da igreja, do nosso meio, criando pela nossa vaidade, é pelo nosso ego, pela busca por poder, é por isso, é por dentro. Aí você fala assim, mas como assim, pastor? Jesus, quando ele veio, ele não veio para brigar com o diabo e tal? Não, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele não procurou bar, ele não procurou prostíbulo, ele não procurou lugares de religiões diversas, ele não, sabe para onde que ele foi quando ele entrou em Jerusalém? Ele foi lá na igreja e derrubou tudo. Na igreja. Eu preciso resolver essa religião falsa, essa mentira, eu preciso resolver o problema do mundo. Tá, então eu vou lá nos bares, eu vou no prostíbulo, eu vou nas religiões que quer que seja. Não, é na igreja que ele foi. Jogou mesa para cima, destruiu tudo.
porque lá estava o problema. Então você quer saber de uma coisa, irmãos? É dentro da igreja que nós precisamos cuidar do nosso relacionamento uns com os outros, da forma como nós estamos cultuando, a palavra que nós estamos ouvindo, se ela vem de Deus ou não vem de Deus, e é dentro da igreja que a gente tem que parar de relativizar, nós temos que parar de encobrir aquilo que Deus está dizendo está errado. Se está errado para Deus, está errado para nós. Amém? E a gente encerra agora o capítulo 4, primeiro versículo, para a gente preparar para a ceia. Os obreiros já podem ficar apostos aí. Porque o capítulo 4, o primeiro versículo, é o último versículo que nós vamos ler aqui. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aleluia. Irmãos, esse texto, ele dá um corte de um tempo para outro. Eu vou encontrar até a palavra. Existe uma palavra no grego, que é a palavra metatauta. Essa palavra metatauta é como se ela dissesse assim, ó, daqui para trás, a coisa foi resolvida. E agora eu vou começar a te mostrar, João, as coisas daqui para frente. E o que acontece das coisas daqui, ou entre o capítulo 3 e o capítulo 4 de Apocalipse? A igreja que agora foi corrigida, a igreja que agora foi restaurada, a igreja que agora foi limpa, curada, a igreja que agora começa a caminhar com Ele. O que acontece com essa igreja? Ela é arrebatada. Do capítulo 3 para o capítulo 4, acontece o arrebatamento. Aí João recebe uma palavra: João, agora olha para cima. E quando ele olha, há uma porta aberta. E diz: entra, João. E quando ele entra, então começa Deus mostrar todas as coisas. Aleluia. Sobe aqui e te mostrarei. E quando ele sobe, imediatamente ele se vê em espírito. Porque, irmãos, lá não entra carne e osso. Que corpo é esse que não sente dor? Que corpo é esse que se locomove passando entre as paredes? Que corpo é esse que Jesus aparece e com as portas fechadas? A Bíblia faz questão de dizer, e com as portas fechadas ele entra e diz: paz seja convosco. Que corpo é esse que ele está com os discípulos no caminho de Emaús, e os discípulos vão conversando com ele, mas demoram para identificá-lo. Só que na hora que ele senta à mesa, na hora que ele parte o pão, eles o reconhecem. Que corpo é esse? Em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto
A pedra de jaspe e de sardônio, ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroa de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia e nem de noite, e eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Quando a igreja é arrebatada, quando a porta do céu se abre, é isso que João vê. É isso que você vai ver. É isso que nós vamos ver. Amém?